Por falar em treinos, ontem não treinaram, agora falando do outro lado, Everton, Cebolinha e De La Cruz. Continuam como dúvidas, essa dúvida deve ser tirada hoje. Tá aí, ó, De La Cruz e Cebolinha pelo Flamengo. Aí a gente tem números dos dois, sem contar o Campeonato Carioca. São 17 jogos do Nico De La Cruz, com 2 gols, 3 assistências. Chances criadas, 41. Olha aqui. Caramba, muito, hein? Participação, hein? Passes para o último terço. Ele lidera esses 2 quesitos aí. O Cebolinha, 2 gols, 3 assistências, 73 dribles tentados. E é o que mais tenta driblar, né? Ele é o líder nesse quesito. E 64 ações na área rival. Característica do Cebolinha, partir para o drible, o enfrentamento ali, do 1 contra 1, a velocidade, né? Participaram os dois de 20% dos gols do time. O que muda caso não possam jogar? São desfalques de peso, né? 2 jogadores de alta qualidade técnica, muito importantes, mas o Flamengo tem condições de repor, né? Imagino eu, né? Se não jogar o De La Cruz é o Gerson vindo para, como já fez, né? Vindo para jogar por dentro, junto com o Pulgar. E sem o Cebolinha, talvez ele coloque o Bruno Henrique, né? Porque quando você traz o Gerson para o meio, você coloca o Luiz Araújo na direita. Eu acho que ele pode fazer o que ele fez também no Maracanã. Deixar o Gerson mais à direita, bota o Luiz Araújo pro lado esquerdo, e ele foi bem, né, ali substituindo o Cebolinha, vai ser uma válvula de escape para puxar o contra-ataque. Tem essa opção também de trazer o Gerson para trás. Né? Então, aí eu acho que ele pode reforçar mais o meio, nessa vaga do De La Cruz. Seria o Pulgar, o Arrascaeta? Pode botar Pulgar e Alan, Pulgar e Léo Ortiz fazendo Talvez o Léo Ortiz, o Alan não vem jogando bem. Eu prefiro o Léo Ortiz também. O Alan não vem jogando bem. O Léo Ortiz seria melhor. Mas também não é um jogador da função. É um quebra-cabeça aí pro time. Eu não sei se ele botaria o Bruno Henrique, pensando muito na recomposição. O Bruno Henrique jogou 45 minutos contra o São Paulo. A gente não sabe se porque o Tite ficou insatisfeito com o rendimento dele, que não foi bom de verdade, tá baixo. Ou se de repente estava querendo poupar um pouquinho, pensando na quarta-feira. É porque assim, pensando em um Palmeiras que vai buscar o jogo, vai precisar atacar, o Luiz Araújo ele se torna uma peça crucial, porque ele se dedica muito sem a bola, ajuda muito na recomposição. Então ele já vai te ajudar nisso. E além disso, ele consegue ter o fôlego e a energia para ser o cara da velocidade, para ser o cara que vai buscar o contra-ataque. E esse jogo vai pedir muito a transição em velocidade. Então, assim, o Luiz Araújo, para mim, joga. Não sei se vai jogar pela direita, com o Gerson jogando mais na base do meio campo, ou pela esquerda, como ele foi muito decisivo, né, na partida do Maracanã. Mas, assim, são 2 desfalques, como o Eugênio falou, consideráveis, porque a gente está falando da melhor versão no Flamengo, tem De La Cruz e Cebolinha. São 2 jogadores cruciais na era Tite. Então, mas durante a Copa América, que não tinha o De La Cruz e o Cebolinha ficou fora um tempo também durante a Copa América por lesão, o Flamengo fez bons jogos também. E é uma época que o Lohan estava em alta. Léo Ortiz jogando, né, como um volante, muito bem também. Ele pode botar o Lohan pela direita também. Acho que não perde muito, não. Diga, professor. A coisa é certa, o Luiz Araújo joga porque é aquele cara que o Tite conta para recompor, ainda mais com uma vantagem grande dessa, né? O Cebolinha é o grande ganho da era Tite, né? Se a gente pensar o que era o Cebolinha para o Flamengo antes de ser treinado pelo Tite. O problema muito, exatamente o problema é a falta de sequência. São 5 lesões já. E também a gente está falando da possibilidade de Luiz Araújo e Cebolinha, mas pode ser que um deles só não jogue. Sim. O que é uma outra condição muito, já melhora. Muito melhor, né? Principalmente se esse cara for o De La Cruz, né? Eu acho que ele tem melhores opções, melhores soluções para a ausência do Cebolinha do que propriamente para o De La Cruz. Por exemplo, se você tem o Cebolinha, você pode botar o Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda, e você traz o Gerson para a base do meio campo. E o Gerson está jogando em todas as funções que ele está exercendo, está jogando demais. Qualidade que ele tem para ditar ritmo, para se apresentar, para jogar, para chegar na frente. Ele é o nome do Flamengo para mim. Apesar do Pedro ser o artilheiro, acho que o jogador que faz esse time funcionar no momento é o Gerson. A forma como ele está se sacrificando, a gente está vendo aquele Gerson versão 2019 Coringa. Marcando uma barbaridade, perdeu, pressiona, né, chamando a responsabilidade, assim. E aí o impacto também
benéfico do contato diário com um grande técnico, né? De um cara que conseguiu resgatar a postura também de um Gerson competitivo. Porque o talento ele sempre teve, né? O dom ele sempre teve. E o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com ele em 2019 e o Tite conseguindo fazer isso com o Gerson, principalmente nessa temporada. Agora, Abel, só para voltar aqui no Palmeiras antes e colocar a situação. Isso serve para o Flamengo de certa forma, mas o Palmeiras sai em certa desvantagem nisso. Porque essa é uma semana de 2 jogos entre eles. É domingo, 4 da tarde no Maracanã pelo Brasileirão, Flamengo e Palmeiras. Você imagina, porque semana passada eu vi uma quantidade de críticas da torcida do Palmeiras ao Abel que eu não estou acostumado a ver. Depois da derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Muitas cobranças em relação a ele. Inclusive, a torcida organizada foi lá no CT querendo falar com ele. Né? Torcida organizada do Palmeiras. Mas nas redes sociais, muita gente reclamando também. Palmeiras retranqueiro e tal, etc. Você imagina, eliminado na Copa do Brasil e perde domingo no Maracanã. Seriam 3 fracassos diante do Flamengo, que é o grande rival. É uma crise... Um peso muito grande em cima dele, né? Porque já não é um momento de muito amor. Então, agora, por outro lado também. Pô, mas não Se o consigo Flamengo entender for todo eliminado... o trabalho que ele fez até agora. Não pode ter um momento de instabilidade? Claro. O cara não serve mais? Claro, Pode e deve. ter. Pode e Pode ter. deve. Mas, eu estou apenas indicando para você que na minha Não minha estou discutindo percepção... você tem razão. Pela Eu tô falando primeira da torcida vez, do Palmeiras. Eu tô pela falando. primeira vez eu senti uma cobrança maior do que o de costume em relação ao Abel. Isso. É fato. Então, o clima está diferente, a relação já tem algumas rusgas. E é natural porque você tem muito tempo, né, e há um desgaste. Mas se acontece de ser eliminado e perder no domingo, isso vai ganhar uma proporção muito maior. Por outro lado também. Se o Flamengo perde a classificação, vai para o jogo domingo Não, aí... e perde no Maracanã, também No vira... caso do Flamengo, não precisa nem chegar no jogo de domingo. a gente- Se o Flamengo for eliminado amanhã, é uma crise inacreditável. E o lado Então é uma semana para ambos decisiva, pensando que logo depois já entram nas oitavas da Libertadores. E o lado positivo disso, se o Abel vira isso aí, ele volta a ter um plano. É o meme do dia seguinte. Né? Eu acho até que o Abel tem mais a ganhar do que o Tite. Acho que para o Tite não tem um impacto tão grande assim. Até porque a classificação está meio que matematicamente encaminhada. Isso diluiu. Olha, não há um impacto. Se o Abel vira esse negócio aí, ele vira Deus de novo. E é o seguinte, ô Eugênio, foi legal você lembrar do jogo de domingo do Brasileirão, e com o Libertadores já no meio de semana que vem, para os dois. Independentemente de quem passar amanhã, Palmeiras ou Flamengo, eu estou imaginando times mistos para os dois no clássico de domingo. Palmeiras no meio de semana que vem já faz o primeiro jogo com o Botafogo, não é isso? E o Flamengo com o Bolívar. Com o Bolívar. O primeiro jogo é La Paz? Ou é aqui? Não, acho que é aqui. No primeiro jogo deve aqui. ser aqui, porque o Flamengo, O Flamengo foi primeiro, segundo. né? Primeiro Eu- aqui e segundo lá. Mas eu imagino também time misto fim de semana. Pela forma como vão precisar focar também nas Copas. Ainda mais depois de uma eliminação de um deles, Mas como time misto, Copa do provavelmente de ambos. de ambos. Acho que de ambos. que eu Então, e aí é camisa com camisa. Sim. Tem o mesmo peso. Acho que é de ambos, porque o Flamengo vai precisar fazer o teu resultado no Maracanã, contra o Bolívar, e tá muito afiado na parte física, e o jogo contra o Botafogo pede parte física, técnica apurada, né, parte tática, vai ser um jogo como a gente viu recentemente no Campeonato Brasileiro. Só tem uma questão, eu concordo que vai gerar um barulho muito grande para quem foi eliminado, e pensando no lado do Palmeiras, o que pode amenizar um pouco o barulho é a questão da postura e a forma como o Palmeiras pode vir a ser eliminado. Ou seja, como o Palmeiras vai jogar. Eu vejo muita crítica desproporcional quando se fala em fim de ciclo, com Abel. Acho que isso é uma loucura. Porque o torcedor do Palmeiras, a verdade é que ele está mal acostumado. Ele está acostumado a todo ano levantar taça. O Flamengo também. Sim, Os dois. o Palmeiras ele tem um projeto que te permite competir pelas principais taças, mas nem sempre esse Palmeiras vai ganhar uma taça grande no ano. Vai existir um momento de instabilidade, vai existir um momento de oscilação. Não vejo como um fim de ciclo. Eu vejo como um momento que o próprio Palmeiras já viveu no ano passado e ele conseguiu encontrar soluções para reconstruir a equipe. Então, falar em fim de ciclo é uma loucura, mas falar e focar em um Palmeiras que tem jogado menos nessa temporada, eu concordo.
Eu acho que esse tipo de crítica é uma crítica construtiva. O Palmeiras, principalmente quando ele precisa ser um time protagonista, tem que ter a posse de bola. A gente tem visto poucas ideias. Um time que não consegue se conectar, que não consegue ter uma variação, não consegue ter um repertório para envolver o adversário. Então, vamos ver como é que vai ser esse rendimento amanhã, quando o time vai precisar fazer isso. Vai ser forçado a fazer isso.